A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da Bíblia em Juízes, capítulo 15, versículos 14 e 15. Sansão fere 1000 homens com uma cajada de jumento. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linhos queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Amém? Amém? Irmãos, a paz. Nós estamos vivendo realmente dias de grande tribulação. Você olha ao seu redor e você só vê problemas. Problemas com esse coronavírus, medo desse corona te pegar, medo do seu pai, da sua mãe, ou até do seu avô ou avó ficar doente. Medo da crise econômica, medo do dinheiro sumir, além dos problemas que tínhamos no dia a dia, ainda temos os problemas causados por essa pandemia. Só problemas. E você deve dizer, eu sou um homem de 1000 problemas. Sim, nós olhamos ao nosso redor e vemos 1000 problemas ou mais. Por isso nós vamos falar hoje sobre um homem que tinha 1000 problemas. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos fala de Sansão e nos conta um episódio em que ele feriu com uma queixada de burro 1000 homens. Se ele tinha 1000 adversários, 1000 filisteus que foram e atentaram contra ele, então ele tinha 1000 problemas. Um homem de 1000 problemas. Como era esse homem de 1000 problemas? Sansão. Em primeiro lugar, nesse texto, ou nos versículos anteriores, nós vamos ver que os filisteus amarraram Sansão. Ele ficou amarrado. Foi amarrado pelos filisteus. Sim. Essa é a primeira característica de um homem de 1000 problemas. Talvez você se sinta como Sansão, amarrado pelos seus problemas. Os problemas nos amarram, os problemas nos algemam, os problemas, eles nos seguram. Às vezes você está se sentindo assim, incapaz, diante dos inúmeros problemas que você tem pela vida. Sim, esse corona nos amarrou em casa, nos fez perder muito ganho, nos fez sermos tomados pelo medo. E eu creio que você tem se sentido como Sansão. Então, uma pessoa amarrada, enrolada, envolvida com os seus problemas apenas. Mas, caminhando um pouco mais, falando desse homem de 1000 problemas. Sansão era um homem de 1000 problemas. Só que ele era um homem consagrado a Deus. Se você observar a história de Sansão, você vai ver que Sansão, ele nasceu de uma mãe que era estéril, mas Deus já tinha um plano para a sua vida. Naquele tempo, Israel era governado por juízes, e Deus o levantou como juiz de Israel para combater e vencer os seus adversários, que eram os filisteus. Sansão tinha um voto. Quando ele nasceu, seus pais o consagraram ao Senhor. Ele tinha o voto de Nazireu.
Muitas vezes as pessoas pensam que a força dele estava nos cabelos. Não é bem assim. A força de Sansão estava no seu voto, no voto que os seus pais fizeram a Deus, estava no seu voto de consagração a Deus. Os nazireus, eles eram consagrados a Deus. Na cabeça deles não podia passar navalha. João Batista, Samuel eram nazireus. Então eles não cortavam o cabelo nem faziam a barba. Também não tocavam em coisas mortas, fosse homens ou animais. E finalmente, eles não podiam beber bebida forte, nem vinho, nem outra bebida. Eram totalmente consagrados a Deus. E Sansão era um nazireu. Além de não cortar cabelo, ele também não podia mexer com os mortos e nem beber bebida forte, porque era consagrado a Deus. Daí o segredo da sua força não estava necessariamente no cabelo. Quando seus cabelos foram cortados, o que aconteceu? Os seus votos com Deus foram rompidos. Ele quebrou o voto. Por isso ele perdeu a força. Irmão, se você quer vencer os seus problemas, você que está embaraçado, tomado pelos problemas, eu vou dizer a você, consagre a sua vida a Deus, dedique a sua vida a Deus, tenha laços com Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E quando Sansão quebrou o voto, os seus laços foram rompidos. Não rompa os seus laços com Deus, faça um voto de compromisso com o Senhor. Tenha uma vida de compromisso com o Senhor. Uma vida de santificação. Não toque em coisa imunda. Não busque caminhos de morte. E nem tome assento entre os escarnecedores. Mas leve Deus a sério. Tenha uma vida de consagração e santificação. E certamente você superará os seus problemas. Sim, Sansão era um homem de 1000 problemas. Porque além de nazireu, ele era um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus. O que diz a palavra de Deus? Sansão, quando lutou com aqueles 1000 filisteus, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus o tomou de tal forma que ele, com uma queixada de burros, feriu 1000 homens. E essa palavra é para você que tem 1000 problemas. Se sente amarrado. Se encha do Espírito Santo. Tenha um voto de compromisso com Deus e se encha do Espírito Santo. O que diz a palavra de Deus? Enchei-vos do Espírito. O que Jesus Cristo disse aos discípulos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. O outro segredo da vida de Sansão é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele, antes, estava com a vida amarrada, mas quando o Espírito Santo o envolveu, quando o Espírito Santo o tomou, ele venceu. Sim. Essa é a quarta característica de um homem com 1000 problemas. Você pode ter 1000 problemas. Problema de qualquer ou de toda ordem. Mas se você estiver com Deus, se você tiver uma vida de consagração a Deus, se você se encher do Espírito Santo, você vai resolver todos os seus problemas. O Senhor vai te dar força. O Senhor vai te capacitar para que você vença todos os problemas. O que diz a palavra de Deus? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. O que diz a palavra? Bendito o nosso Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Algum dia Deus deixou seus filhos na mão? Deus nos capacita. Quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, nós vamos ver que pela fé, muitos homens
fecharam a boca dos leões, destruíram muralhas, desbarataram exércitos, colocaram os inimigos para correr. Não apenas o Sansão, mas muitos outros. E se ficássemos aqui falando de todos, ficaríamos toda a tarde. Sansão venceu, porque ele era um homem consagrado a Deus. Porque Deus não o abandonou, porque Deus deu a ele forças. E ele apenas com uma queixada de burro venceu 1000 homens. Venceu todos os seus problemas. E é isso que vai acontecer na sua vida. Não importa quantos problemas você tem, não importa o tamanho do seu problema, o importante é que você tem um Deus que te livra de todas as suas aflições e de todas as suas lutas. Creia nisso. Um homem de 1000 problemas. Como era esse homem de 1000 problemas? Esse homem de 1000 problemas era um homem renovado pelo Senhor. Se você observar nos versículos seguintes, você vai ver o desfecho dessa história. Sansão, depois de ferir e matar 1000 homens, ele sentiu uma grande sede e ele caiu na exaustão. Já pensou? 1000 problemas para serem resolvidos. Uma pessoa que tem 1000 problemas, certamente ela cai no cansaço, cai na aflição. E foi o que aconteceu com Sansão. Tomado pela sede, tomado pela exaustão, ele caiu e ele clamou ao Senhor. Se você tem 1000 problemas, aprenda a clamar. Deixe de reclamar e clame ao Senhor. E ele invocou o nome do Senhor, ele clamou pelo socorro de Deus e o Senhor o atendeu. Porque Deus é socorro bem presente na angústia, na hora da tribulação. Se você tem 1000 problemas, se você se sente todo amarrado, clame, ore, busque, e o Senhor vai atender você. Como ocorreu com Sansão. Porque um homem com 1000 problemas é um homem que bebe das torrentes de Deus. Quando Sansão, tomado pela exaustão, clamou ao Senhor, o que aconteceu? Deus fendeu aquele lugar e brotou água, e daquela torrente, daquela nascente, Sansão bebeu aquela água e ele foi renovado. Beba da torrente, beba das águas vivas. Ele teve sede, e a palavra de Deus diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas são o meu alimento. Mas ele diz também: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Não é o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tenha sede de Deus, beba da torrente. Sabe por que o povo de Deus anda muitas vezes fracassando na sua fé, vive uma vida sem alento, uma vida cheia de medo? Porque não bebe da fonte de águas vivas, que é o nosso Deus, não bebe da torrente. A gente lembra do profeta Jeremias, quando ele diz o seguinte: 2 males cometeu esse povo, diz o Senhor. A mim me abandonaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Sabe por que o povo anda tão sem esperança, tão sem alento? Porque não bebe da torrente, não bebe do manancial de águas vivas, não busca, não vai às águas, mas fica gastando dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz. Não é o que o próprio profeta Isaías diz? Vinde às águas, vinde sem dinheiro e sem preço e comprai vinho e leite.
Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Vinde a mim e a vossa alma viverá. Sansão bebeu daquela torrente. Ele tinha 1000 problemas, mas ele encontrou refrigério para a sua alma, bebendo daquela torrente que Deus providenciou. Deus respondeu o clamor de Sansão e Deus fez brotar uma fonte de água viva e cristalina para renovar a força de Sansão. Por isso, um homem com 1000 problemas é um homem que tem uma vida renovada pelo Senhor. O que diz a palavra de Deus? Quando ele bebeu daquela água, quando ele bebeu daquela torrente, ele encontrou o alento e a sua alma reviveu. Sim, os moços caminham e se cansam. Os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Caminham e não se cansam. Correm e não se fadigam. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Beba da torrente. Você que tem 1000 problemas. Você que se sente amarrado. Eu convido você a fazer como Sansão. Faça um voto de compromisso com o Senhor. Assuma um compromisso com o Senhor. Renove seus laços com o Senhor. Se encha do Espírito Santo. E você será vitorioso. Mas ainda que a sua alma canse, você ainda pode clamar ao Senhor quantas vezes você precisar, que Ele estará sempre pronto para responder às suas orações. Estará sempre pronto para enviar até você chuvas de bênçãos, para que você beba da torrente e mate a tua sede, para que você sinta o renovo de Deus. Deixa o Senhor restaurar a sua sorte. Por isso, que Deus possa te abençoar e que você possa vencer com Deus todos os seus problemas, todos os seus temores, porque em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Que Deus te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.